Olá, meus amigos, minhas amigas, queridos companheiros dessa jornada de vida jurídica, dessa profissão maravilhosa que nós escolhemos exercer, sorrir com ela e sofrer com ela. Sejam bem-vindos a mais uma Reflexões Jurídicas. E hoje estamos aqui com o Dr. Romão, um grande ícone da advocacia guarulhense, traz consigo uma história muito bonita aqui no nosso município e vamos desfrutar um pouco desse conhecimento desse advogado que contribuiu muito para a história dos advogados aqui de Guarulhos. Dr. Romão, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme estar com você aqui. Eu não vou falar doutor, vou falar você, porque nós somos grandes amigos e nós temos uma história de vivência juntos dentro da advocacia, dentro do futebol guarulhense e dentro da sociedade guarulhense. Então, ter você conosco é um grande prazer. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a Dr. Cício, Dr. Medina, pelo convite que vocês me fizeram. Me sinto muito lisonjeado, com grandes amigos aqui. Muito obrigado. O que eu puder ajudar, contribuir, a gente passar um pouco da nossa vida, vivência jurídica, experiência aí nesse mundo, nos fóruns de Guarulhos, estou aqui à disposição aí. Doutor, eu sei que o seu pai é formado em 55, né? O seu pai é uma grande referência para todos os advogados de Guarulhos. Quem não conhece o Gasparino Romão, além de advogado, um grande poeta, um grande escritor, contribuiu muito também com a cultura aqui dos nossos munícipes, foi um dos criadores da nossa Academia Guarulhense de Letras. Eu gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho sobre essa sua história, né? Como foi conviver com esse homem tão brilhante que foi o Dr. Gasparino, como que ele trouxe o senhor e os seus irmãos aí para a vida jurídica. Conta um pouquinho dessa história para nós. Olha, agora você me fez voltar há muitos anos atrás, né? No ano que eu nasci, em 1955, meu pai se formou advogado, né? E nós temos uma foto lá, que em janeiro de 1956, eu no colo do meu tio José Braz Romão, ainda de chupeta na boca, na missa lá na Catedral de São Paulo, e quem estava na foto era o professor dele, o Frederico Marques. Nossa, Frederico Marques. Marques. Então meu pai, ele sempre lutou a vida inteira, né? Para quem não conheceu meu pai não tinha um braço direito, né? Ele com 11 anos em Minas Gerais estourou uma bomba na mão dele e na época precisou amputar o braço dele, que hoje não precisaria, mas precisou. E só um particular, o médico na época que fez isso falou para o meu avô: olha, infelizmente seu filho vai vender bilhete, né? Porque na época deficiente que fazia esse tipo de coisa. Então meu pai galgou a vida, veio para São Paulo com 17 anos. O primeiro emprego que ele conseguiu aqui foi, ele fala que veio com 2 ternos de brim e 200 mil réis. E uma passagem de trem para voltar para Minas, que é a edição de Minas Gerais. Monte Belo. Aí meu pai veio, estava acabando lá os dias, lá, o dinheiro, arrumou um emprego no Educandário Dom Duarte. Aí foi lá fazer um teste, né? Fazia teste de datilografia e fazia uma carta, né? Vocês são jovens aí, não sei se... eu naquela sou época, da datilografia. Você ia fazer uma carta pedindo emprego para ver a tua redação, né? Ele fez uma carta, bateu a máquina lá com a mão só e tal. Aí o diretor gostou lá e, na época lá, o contador gostou e falou: contrata o Gasparino. Só que vai pagar meio salário mínimo para ele, porque ele só tem um braço. Puta sacanagem. Naquela época, né, já tinha essa tipo de coisa assim. Mas isso foi sério mesmo? Não sério? Sério. Não foi brincadeira? Não, foi brincadeira. Que sacanagem. Aí 3 meses depois, coitado, 3 meses depois... Meu Deus! Falou assim: ó, e o Gasparino? Vamos contratar o Gasparino. Só que paga para ele 300 mil réis, porque ele começou com 280. Aí o auxiliar, o chefe lá, falou: não, mas todo mundo ganha 280. Então, todo mundo 300 mil réis. Então, meu pai já começou assim, de uma certa forma, ajudando. Sim, né? Sim. Aí foi fazendo faculdade, se formando, ele falou assim que não podia comprar livro, que fazia trabalho para quem tinha dinheiro, para ganhar um dinheiro para comprar livro, em troca de livro, aquele negócio todo. Bom, se formou advogado, tal. E como é que meu pai levou? Começou na Ponte Grande, né?
a saleta em casa ali, e começou ali. Era ele e os irmãos, né? Não, só ele. Só ele. Só meu pai. O meu pai veio de Minas para cá sozinho. Ah, tá. Então ele sempre fala assim que toda a família que veio para cá passou pela mão esquerda dele para arrumar o primeiro emprego. Que legal. Né? Isso era comum na época. Na época. Eu lembro que com meu pai foi a mesma coisa. Quando nós viemos de mas Pernambuco para cá, ele primeiro se instalou e depois todos os irmãos passaram pela nossa casa. Exato. Todos, Era assim, indistintamente. em casa era assim. habitual fazer isso. Aí foi advogado na IPSA, lá na Ponte Grande, né? Onde tinha... O primeiro escritório foi na Ponte Grande. Ponte Grande. Na casa. Na casa. Aí tinha a IPSA lá de papel, celulose, foi aí que começou a turma, né? A IPSA, Sindoléu e outras empresas mais na Lavre, né? Tal. E aí como é que o meu pai levou a gente para o campo jurídico, né? Não é que ele levou, ele, de uma certa forma, ele induziu. Induziu. Né? Porque eu tenho foto... Que antigamente o pai não sugeria, ele Não. impunha, né? Eu Você tenho- vai ser advogado, você vai ser A isso, gente você tem uma vai ser foto em aquilo. casa, nessa saletinha lá, que tá meu pai, minha mãe, o Gasparinho no colo da minha mãe, e eu de terninho, de calça curta e gravatinha de terninho. Aí, ó. 4 anos de idade. Então, eu já fui Induzido. canalizado. Saía da escola, quando eu já com meus 12, 13 anos, aí saía da escola, ia para o escritório e ali eu ficava. Naquela época, lendo o Diário Oficial. Pegava a reguinha, ia, porque hoje a publicação é tudo fácil. Eletrônico, né? Depois veio o Diário Oficial com as varas, cada vara. Naquela época, tudo misturado. Então você vinha com a reguinha ali para recortar. Às vezes você tinha que olhar do outro lado para não recortar né? Então eu, de uma certa forma, eu fui canalizado, induzido para isso. Pra Então, isso. E aí você construiu isso. Então aqui, né? Nós estamos falando, queridos amigos, com Antônio Carlos Romão. Vamos falar um pouco dele. Sim. Ele tem essa história espetacular com o querido pai, que é um ícone da sociedade guarulhense, da sociedade jurídica guarulhense, e tem um escritório Romão advocacia romana. Advocacia Romão desde... O escritório, eu falo assim, ele tem a minha idade, né? 69 anos, porque no dia que meu pai se formou, ele abriu a salinha em casa e ali ele começou. E nunca mais fechou essa advocacia. Aí depois vieram meus tios, né? Eu, meus irmãos, minha filha, meu sobrinho, agora está vindo a quarta geração. E você é advogado desde 82, né? E qual é a sua história? Você foi procurador da prefeitura? Conta um pouco da sua história pessoal aí. Eu entrei na prefeitura em 80, né? E acabei a faculdade lá em 80, em 82 me formei, depois fui sempre na Secretaria de Jurídica, né? Aí naquela época não tinha concurso, né? Concurso veio em 98, então quando foi, acho que meados de 90, 92, 93, ali passei a procurador. Legal. E daí foi. E seguiu vida. Na época, a procuradoria tinha várias procuradorias e não tinha assistência judiciária em Guarulhos, que hoje é o estado que não tinha. Então a prefeitura fazia assistência jurídica, a criminal e a civil. Então tinha um grupo de advogados que a gente cuidava da parte civil. Doutor Edmir era daquela época, Doutor né? Edmir daquela época. O Edmir também foi grande companheiro seu advogado. nessa época? Foi, Edmir é maravilhoso. Fiz muitos júris com o Edmir, é uma grande referência aqui também para os advogados de Guarulhos. E naquela época a gente tinha audiência, por incrível que pareça, 7, 8, 9 audiências por dia. Nossa. Por dia. Era uma loucura, era uma loucura. Vocês viviam dentro do fórum. Eu ia dentro do fórum, era loucura. E eu vi aqui também que você participou do Sindicato dos Advogados. Então, na época, eu sempre fui meio boca dura, né? Então, não sei se é de família, de DNA, no sangue, tá no sangue ali. Então, aí me colocaram lá, representando a prefeitura de Guarulhos, no Sindicato dos Advogados, eu e o Paixão do sindicato. Né? Aí tive o privilégio de conhecer o doutor João Sadi. É um advogado, faleceu já, coitado, mas sensacional, fez um trabalho bonito. Ele que visualizou o Sindicato dos Advogados, né? Que até então não tinha, né? Porque qual advogado que vai no sindicato? Só advogado de empresa, né? Então, aí... E como que era o convívio com o seu pai nesse viés literário, né? Eu sei que ele escreveu alguns livros. Olha, o meu pai... Né? Um grande contador de histórias. O meu pai foi um ícone
Meu pai foi uma pessoa que foi, de uma certa forma, teve o reconhecimento por uns, o não reconhecimento por outros, né? Meu pai foi fundador e membro da Academia de Letras e presidente por mais de 20 anos aqui em Guarulhos. Aí ele comprou uma casa em Campos do Jordão e lá abriu uma vaga, né? Ele gostava de ler jornal e se inscreveu lá para concorrer à vaga lá. Foi escolhido na Academia de Letras de Campos do Jordão e na Real Sociedade de Letras de Porto Alegre. Olha isso. Que lindo. Que história, hein? Que bacana. Então ele esteve sempre ativo, sempre participativo. Ele escreveu mais de 25 livros e foi candidato a deputado federal em 82, quando estava escolhendo os deputados para fazer a Constituinte. Constituinte. E na época ele escreveu um livro, O Estado e a Constituinte. Ele foi professor também de Direito Constitucional, Eu então tenho esse livro. ele estava assim preparadíssimo, né, para participar, mas na eleição que teve aqui em Guarulhos, não sei quais foram as razões que na época o prefeito lá, o que comandava a cidade, escolheu só um deputado. Dá para eleger 2, 3, mas ele só elegeu só um. Perfeito. Né? Mas seu pai foi vereador de Guarulhos também. Meu pai foi vereador por 4 legislaturas. 4 legislaturas. Quando o vereador não recebia nada. É mesmo? Punha do bolso. Olha só, hein? Punha do bolso. Então era um ato de dedicação mesmo, era um meu ônus pai. público. E tanto é que se você falasse com ele assim, ele falava assim, no currículo dele não colocava que ele tinha sido vereador. Porque ele falou assim que isso aí não somou não muito. somou muito na vida dele. Mas ele entregou para a cidade, né? Ele deu um pouco da experiência dele, né, Medina? Como era, doutor, ser advogado naquele tempo? Né? O Darcy Panoc, que é muito meu amigo, a gente bate muito papo, ele gosta muito do seu pai, admira muito do seu Sim, pai, meu né? pai teve um... E ele conta que antigamente o advogado era extremamente respeitado na sociedade. O Darcy brinca que quando tinha uma festa, um evento, quem fazia parte da mesa? O padre, o diretor da escola e o advogado. Né? Então o advogado era extremamente respeitado. E hoje nós vemos uma completa desvalorização do profissional perante a sociedade, perante a mídia. Né? Como que era o advogado na sua época e o que o senhor reputa esse evoluir negativo da nossa classe? Então, doutor Medina, é o seguinte, as pessoas, o mundo está evoluindo muito. O mundo está indo para um caminho que hoje, eu costumo dizer o seguinte, estamos vivendo onde? Hoje, Sodoma e Gomorra dos tempos modernos. Né? Acabou o respeito, acabou tudo. Né? Então hoje, nada contra, mas a imprensa às vezes ela quer ser mais valorizada que qualquer outra profissão. Né? O professor, meu pai também foi professor universitário, então os professores antigamente tinham um certo respeito, respeitavam. Eu não sei o que está acontecendo com a nossa sociedade, com o mundo, com as pessoas hoje em dia que ninguém está dando valor para mais nada, sabe? Então, naquela época, o meu pai, foi o que você falou, ele sempre teve um respeito, porque tinha uma atuação forte e, detalhe, era o advogado que tinha atuação forte, não era a OAB. A OAB começou a existir por um certo tempo, mas não tinha um respaldo da nossa... Não tinha. Ainda não existia não ordem existia. constituída para defender o próprio advogado que ia lá debater com o juiz, com o promotor e fazia, né, fazia valer, às vezes, o direito do seu constituinte, né, e era respeitado. Mas de uns anos para cá, começou muita faculdade. Então o nível foi caindo. Foi caindo. Você acha que a ampliação da base que deu acesso indiscriminado enfraqueceu a classe? Eu acho que enfraqueceu. Hoje eu sempre falo, até em tom de brincadeira, que derruba um motoqueiro na rua. Chove de motoqueiro. Vai acusar um advogado. Você, advogado, acusar outro advogado. Não aparece ninguém.
O advogado tem que se virar. É Tem muito que se virar. interessante. O advogado se vira sozinho. O juiz pega o advogado na sala lá, começa a brigar com o advogado, aí você só vê o advogado saindo fora da sala. Saindo fora da sala. É. O advogado fica sozinho. Essa desunião é muito Nós não triste. temos assim um espírito de corpo, assim como o exemplo do motoqueiro. Aquilo é um espírito de Aí, corpo. claro, Né? claro. Tá ali, se atingir um, atinge Isso, todos. exatamente. Ele está ali pelo menos para somar a presença e Exato. dizer, olha, não está sozinho. Exatamente. E para nós você entende que falta isso. Advogado, um acusa o outro e você entendeu? É todo mundo. É E as complicado. nossas prerrogativas, como é que você encaixa nisso? Então, as prerrogativas. Eu participei uns anos atrás, numa prerrogativa, eu e mais 3 advogados, doutor Dino, doutor Leopoldino e eu, dos peritos médicos aqui na Justiça do Trabalho. Poxa, estava um negócio aí fora do comum. Né? Tanto é que teve uma ação do Ministério Público, entrou contra 2 médicos, onde ele pegou 6 laudos de uma mesma empresa, montadoras, mulheres, mais ou menos no mesmo tempo, mesma doença, 3 o perito deu a favor e 3 contra. Aí eu fui até parar no Justiça Federal, Polícia Federal, tudo, você entendeu? A prerrogativa a gente tentou fazer alguma coisa naquela época. E recentemente, aí um tempo atrás, a gente tem que reconhecer, fizeram um movimento na OAB e foram lá no fórum, de uma juíza lá que estava sendo o terror dos advogados, acabou afastando essa juíza aí. Então a prerrogativa, ela funciona, não funciona, precisa de ter um motivo forte, uma anuência de muitos advogados para funcionar, porque senão fica Então você no vácuo. Você diria, então, que para a prerrogativa ficar forte, ela precisa de mais apoio. Precisa de apoio. Montar uma estrutura no entorno dela, Mas fortalecer porque ela, quase como um órgão... Cícero, favor. o seguinte, o advogado, ele é meio individualista. Eu acho que é totalmente, não é nem meio. Então, vamos falar. Assim, o seu problema é seu, o meu é meu. Mas ele esquece que o problema seu é nosso. Uma hora vai bater na sua porta. Exatamente. Uma hora o negócio vem. É um time. Se um não passar a bola para o outro, o negócio não funciona. O advogado precisa mudar um pouco esse conceito de que ele é concorrente do Exato. outro advogado. Não, o advogado é parceiro do outro É. advogado. É um corpo, realmente. A partir do momento que existe uma ordem, ela deveria olhar por nós. Né? Muitas vezes você vê a OAB mais preocupada em punir o advogado, com às vezes certeza. quando um juiz representa, Com do que certeza. de acolher o advogado no momento de dificuldade. Né? Isso é muito triste. Às vezes acontece lá, já vi casos de colegas que vieram falar comigo, de o advogado está correndo para lá, correndo para lá, chega uns 5 minutos atrasado na audiência, porque estava atrasado na outra, porque atrasou, outro foi atrasando, o juiz oficia a OAB, para que o advogado, aí a OAB pega, em vez de ler o negócio, chamar o advogado conversar, eu, no meu lugar, arquivaria aquele caso, ele abre um processo administrativo, porque o juiz oficiou, porque o advogado chegou atrasado. Agora, o juiz demora 1, 2, 3 horas, atrasa a audiência e fica por isso mesmo. É muito Entendeu? triste. Então é triste você ver a ordem, como o doutor falou, ela no sentido de mais punir, né, do que está do lado. está do lado, ser parceira. acolher, né? Ser parceira. E o que eu vejo, em razão dessa postura que a ordem tem tomado, os juízes e os outros, as outras autoridades acabam desrespeitando o advogado. É comum você ir numa audiência, ainda mais quando o advogado está começando, e o juiz começar a bater de frente, a humilhar. Vemos aí grandes advogados tentando fazer sustentação no Supremo Tribunal Federal e sendo ridicularizado por ministros. Né? Isso não existia na época do pai Não dele. existia. Não existia. Você advoga desde... Eu advogo desde 80. Quando eu formei, eu já estava dentro do escritório. Já estava ali ajudando, peticionando. Já nasceu dentro do escritório. Já peticionando com o meu irmão, mas assim, já comecei em 80 e poucos. 80. Então você pegou toda essa revolução que Peguei. teve de mudança de códigos, revolução no mundo jurídico, e você sempre atuou na área trabalhista. Então, no escritório a gente, assim, como são eu e meus 2 irmãos, né, cada um cuida de uma área, porque senão, né... Então, como eu trabalhei em empresa, sempre em RH, então eu tenho uma facilidade para essa área de
empregado e tal, então eu fui mais para o lado trabalhista. Excelente. E como é que você, nessa sua jornada aí, é uma jornada super construtiva, né? Desde década de 80 para cá, como é que você sentiu a evolução deste mundo da justiça trabalhista até agora? Divide um pouco essa experiência para a gente, como era na época, como foi, como as coisas mudaram, o comportamento dos juízes, dos colegas, como que você vê tudo isso? Eu sempre falei o seguinte, a justiça do trabalho, ela sempre foi uma justiça mais atualizada que as outras, porque as coisas vão mudando, e é sempre mais rápido. E na época que eu peguei, foi uma época dura aqui em Guarulhos. Eu peguei com 2 varas, primeira e segunda vara. Depois foi para 4 varas, depois foi para 7. Agora está em 13. Né? Então eu sempre peguei no começo. E o juiz naquela época era meio duro. Né? Tinha uma juiz aí que era o terror de todo mundo. Era o terror de todo mundo. Nossa, o doutor era o terror. Minha primeira audiência foi com ela. Eu uma vez, a sala dela parecia o Allianz Parque, lotado. E eu sempre, uma vez... Palestrino roxo, viu? Uma vez eu peguei... Verde, não roxo. Verde, uma vez, perdão. Uma vez ela me pegou numa audiência lá, cara, me botou lá pra baixo. Nossa, me extinguiu meu processo. Eu falei, cara, uma noite que eu fiquei sem dormir a noite inteira, cara. Eu falei, eu não posso. Aí teve uma outra audiência, cara, mas teve um bate-boca. Ela pegou a CLT e jogou cima de mim. Mostra o artigo. Eu levantei, peguei e joguei em cima dela. Falei, quem tem que mostrar? Chega a senhora que é a juíza, não sou eu. É isso. Entendeu? A mulher saiu da sala, foi uma confusão. Ela se deu por impedida dos meus processos. Falei, graças a Deus. Era um embate direto, então, né? Era corpo a corpo ali. Ela levantou o gabinete atrás, bateu a porta que o negócio quase caiu lá. Assim. Aí eu falei assim, a partir de hoje eu tenho que ser assim. Meu pai sempre foi brigador, meu pai sempre foi, não brigar, sempre foi atuante. Aguerrido, então eu não posso. Então a partir dali eu falei, não, tá certo. Eu tenho que... Recentemente, um tempo atrás, uma juíza novinha, tentar para ser minha filha. Ela extinguiu tudo, encerrou a audiência com doença no trabalho, um monte de coisa, com laudo, aqueles laudos. Aí eu falei assim para ela assim, excelência, os anos que eu tenho de profissão só não tenho de idade. Nossa, ela ficou brava comigo, nervosa, que fez USP, passou no concurso. Falei 2 vezes para ela. Aí a terceira vez eu falei, excelência, eu tenho mais de 40 anos de advocacia, só não tenho 40 anos de idade. A senhora pode entender de direito, só pode... Parabéns, a senhora só não tem experiência. Porque não é a mim que só está prejudicando, é a família do meu cliente. Justo. A família do meu cliente. Então, falta um pouco também dos juízes novos, né? Claro que a experiência vai ser com o tempo, mas ter aquela humildade. Porque você vai para uma audiência, você vai para resolver o problema do cliente. Claro. E tem que ser uma coisa tranquila. Mas de repente o negócio pega um juiz lá, pega um negócio, nossa, só fica uma brigaiada lá que você fala, meu Deus do céu. Falta muito bom senso, né? Falta coerência. Há muito tempo atrás, eu, o Dr. Ribamar e outros advogados fazíamos muito júri aqui em Guarulhos, né? E tínhamos uma dificuldade com o calor. Não tinha ar-condicionado no salão do júri, tinha ventilador. Aí o doutor Leandro, que era o presidente à época do Tribunal do Júri, conversou com os advogados e falou, o tribunal não tem condições de comprar. Vocês não ajudam a gente a comprar? Tá. Um deu 500, outro deu 5 mil, 3 mil, tal. Nós compramos todos aqueles aparelhos que tem lá no júri. Os advogados que compraram, os promotores da época ajudaram, o juiz também ajudou, tal. A mesma coisa, as câmeras que captam as imagens ali, isso foi até mais recente, o doutor Scaff que encabeçou isso. Aí esses dias eu vou fazer um júri, levo uma televisão, né? Falei, não, eu vou utilizar a minha televisão aqui com tripé e tal. O juiz que estava ali falou, não, o senhor não pode utilizar a energia elétrica do fórum. Falei, olha que loucura, né? Como a assim? Falta de bom senso. O senhor pode utilizar, o promotor pode utilizar, liga o notebook, eu não posso utilizar energia elétrica. Bom, falei, então o senhor faça o júri. Fui embora, não fiz o júri. Cheguei no escritório, impetrei um habeas corpus, na hora, liminar, dizendo que é um absurdo essa decisão, né? Aí os outros juízes ligando, pô, parabéns, isso e aquilo, tal, né?
Falta o quê? O bom senso. Falta eles saberem quem chegou antes, que nós não estamos aqui para atrapalhar, nós estamos aqui para auxiliar a administração da justiça, né? Então, às vezes, o juiz mais inexperiente não tem essa visão. Não tem. Isso que você falou acontecia muito na época na Justiça do Trabalho. Você assina a lista para comprar geladeira, para comprar micro-ondas, para comprar armário para guardar processo. Não tinha. Os advogados contribuíam com tudo isso. Ixi, muitas vezes e muitas vezes. Além de fazer a justiça, contribuía com a justiça muitas vezes, fisicamente ainda, materialmente. Muitas vezes. Agora não, agora já mudou bastante, mas naquela época era tudo assim. Pode falar. Pela sua experiência, a construção, a formação dos juízes nesse período, como é que você vê? Houve uma evolução na formação dos juízes? Os juízes hoje têm mais bagagem jurídica? Porque uma coisa, obviamente, como você disse, é a experiência que se adquire com o tempo. Então, só que eles estão chegando mais cedo, mas chegam com uma bagagem jurídica muito grande. Como é que você enxerga isso? Os juízes antes tinham menos, tinham mais, usavam mais a humanidade, hoje são mais técnicos? Eu vejo assim, para ser juiz, você tem que advogar, né? Você tem que advogar. Você não pode sair de uma faculdade, como a gente faz pelo amor de Deus, nada ofensivo, você vai criar para aquela finalidade, né? Qualquer tipo de coisa. O juiz sai de uma faculdade e fica no cursinho, estudando, até passar para ser juiz. Ele nunca teve uma experiência como advogado. Ele não sabe o que é ser advogado. Então, o juiz que foi advogado, que advogou, você vê uma diferença do juiz que não foi. Esse juiz que nunca advogou é um acadêmico sentado ali, né? Acadêmico, ele segue a letra fria e morta da lei. Olha que interessante o que ele falou. Eu me recordo do discurso de posse do Limonge, quando ele assumiu o TJ. Ele falou exatamente, em outras palavras, o que o doutor disse. Ele falou assim, assusta-me o juiz apenas legalista, Sim. que se esquece que atrás de uma folha de papel existem dramas pungentes e que a caneta corta a carne. É isso aí. É um poeta. Então, na verdade, Poeta. muitos juízes podem ter o conhecimento jurídico, mas não tem o que? A vivência. E nós não somos computadores, o juiz não é um computador. Aconteceu isso e a resposta é essa. Não, você tem o quê? Você tem por trás disso questões humanitárias, né? Então, que só o juiz experiente, ele tem condições de dar uma sentença justa. Me fez lembrar o doutor Limonge, eu conheci ele assim lá no Fantástico. Eu conheci ele com mais afinidade num campo de futebol lá na Pérsia. Joguei muita bola com ele. Você teve a oportunidade de se vingar dele? Não, de jogar com ele mesmo. Foi do lado dele? Ele era um ser humano espetacular. Esse é um detalhe que eu quero lembrar aqui para os colegas, o seguinte, é um grande futebolista, somos grandes parceiros de futebol nos campeonatos da UAB, é um centroavante estilo Careca, Ronaldo. Há pouco ele falou que ele estava jogando hoje como Tostão. Ultimamente agora eu tô jogando sem bola, né? Que a turma não passa a bola pra gente. Como é que você vai chutando? É complicado. Mas olha, no primeiro campeonato, eu fui artilheiro do campeonato da OAB. Fomos vice-campeão, né? 2 anos depois, não, foi 85, 87 nós fomos, 86 nós ficamos em 4º lugar. Nós, OAB Guarulhos. Nós, OAB Guarulhos. Onde nós jogamos com 6 dentro de campo, contra o Osasco. O Osasco tinha o banco parecia uma agência bancária, cheio de gente lá, a gente com 6. Nós perdemos de 3-2. 3-2. E depois, no ano seguinte, nós estamos na final, também perdemos nos pênaltis. Então, eu falo assim, já tive a minha época, né? Hoje, eu tô com 55 agora, fiz 69, né? Então, eu falo assim, a molecada de hoje é aquela história, né? Eu já tive a minha época, eu tenho consciência disso, então eu vou lá, vou para participar, só para colaborar. Mas eu já fui um tempo atrás, já tive os momentos de ápice. Agora, como você me falou, Cícero, que ele também tem um grande material para montar um museuzinho do futebol aqui de Guarulhos, né? Que é o advogado que mais tira fotografia lá, né? Retrato. Não é nem fotografia, ele fala retrato. Todos os nossos jogos nós tínhamos que pousar, mesmo debaixo de um sol de 800 graus,
para tirar a foto que Sol e chuva tinha que tirar o doutor retrato, para Romão fazia. registrar. Eu não aguentava mais, falei, mas outra vez foto, Romão, nós tiramos a semana passada. Não, mas tem que registrar. Falei, tá bom, então vamos registrar. Partindo já para os finalmente, eu te pergunto o seguinte, doutor, com a sua experiência, né, nós temos sentido aí da jovem advocacia uma certa insatisfação com a atuação da ordem, né, entende que a ordem não está mais tão próxima do advogado. Com a sua experiência, o que o senhor sugere para a Ordem dos Advogados do Brasil? Como que ela poderia acolher de uma forma mais efetiva o advogado? Como que ela poderia? Hoje, né, eu pelo menos algumas coisas que eu já andei presenciando, tem comissão disso, comissão daquilo, marca não sei o quê. Então, parte também do advogado, né, do advogado. Hoje você vê muito, você falou aí, muito o advogado jovem que é inexperiente, que não tem experiência, está meio perdido, ele se aproxima mais da ordem, né, em busca de um conhecimento, de uma orientação, né? E os advogados mais antigos, com mais experiência, eles se afastaram, estão tudo afastado, né? Porque talvez não encontrem um espaço para eles, né? Não tem um espaço para que ele possa falar sobre a sua experiência, né? E passar a sua experiência. E a ordem, nesse sentido, ela afastou um pouco esses advogados, né? Eu vejo assim, tem mais advogados novos, você chega lá, você não conhece ninguém, tudo moçada nova lá, e aí quem fica perdido é o advogado antigo. E talvez para que volte a ter esse equilíbrio, teria que ter algumas medidas da ordem para trazer de volta essa experiência dos advogados antigos, né? Acho que isso é muito importante, então, essa troca de informação. Hoje você entende que tem um distanciamento muito grande. É só você ir na OAB. Vá na OAB, nas festividades que tem, você vê quantos advogados antigos tem lá. E eu achei muito interessante a sua abordagem, que você disse, com relação de aproveitar a experiência dos advogados, que já têm uma bagagem de vida, de profissão, para somar, dividir essa qualidade com os advogados mais jovens. Então, é uma ideia das mais interessantes, que a OAB abrisse oportunidades de cursos preparatórios, de dividir, fizesse com que este advogado, que tem essa bagagem toda, oferecesse cursos, seminários, para ele dividir experiências com jovens. Eu achei muito boa. Você acha que é uma mentoria? Uma ouvidoria, uma mentoria, né? É interessante. É interessante. Porque os advogados antigos, ele tem essa experiência, ele sabe, porque hoje, voltando. O que tem em Guarulhos, muitas empresas. E muitas empresas têm muitos escritórios, contratos, escritório de São Paulo. Escritório lá, tudo famoso. Mas quando vem para a audiência, ele terceiriza aquelas audiências para os advogados recém-formados que não tem nenhuma comprometimento com aquele escritório, a não ser para receber a sua audiência. Os honorários pela audiência. Enquanto que aqui em Guarulhos, tem escritórios grandes aqui, grandes ou médios e tal, que os advogados aqui, quando defendem uma empresa, parece que a empresa é do advogado. Você fica até meio, né? Isso é importante também. Um trabalho muito bom, o cara... Enquanto que escritórios de São Paulo, não estou fazendo nenhuma crítica de São Paulo, não, mas cada um é livre para fazer a escolha que quiser. Mas você vê que os advogados... Nós precisaríamos, então, de uma valorização dos advogados locais. Exato. Hoje, e isso é uma experiência que nós até falávamos antes dessa entrevista, realmente isso é uma lacuna que nós temos. Eu, por exemplo, que atuo na área civil contratual, eu tive muita dificuldade no começo da minha carreira, estou indo para mais de 20 anos de advocacia, eu tive muita dificuldade porque eu não conseguia acesso com as empresas, que todas preferiam contratar escritórios de São Paulo. E eu tive que me deslocar daqui para poder ter algum mercado e ir para o mercado de São Paulo. E isso para mim sempre foi muito doído. Então eu acredito que sim, está na ordem da nossa... e é possível que a nossa gestão aqui de Guarulhos faça uma aproximação. É possível. Há várias formas de fazer essa aproximação, não é, doutor? Claro.
fazer com que os advogados interajam com as associações de empresários, associações comerciais, fazer com que, havendo essa aproximação, o empresariado também conheça os advogados aqui da cidade, valorize os advogados da cidade e, concomitantemente, tragam trabalho para os advogados da cidade. Então, a nossa ordem, ela, assim, não só local, mas como federal, ela se distanciou muito do advogado. Ela foi mais para o lado da política, né? Está muito politizada, né? Tanto é que, recentemente, lá o presidente da federal lá saiu candidato a deputado lá, abraçava isso vai falar, mas o presidente do Supremo? O nosso presidente aí, que, entre aspas, né? Sim. Chegou a dar um manto, que eu vejo que é uma coisa sagrada do advogado, dá um manto para o nosso presidente condenado como presente. Então você percebe que aí o sentimento é mais de político do que de representatividade. Ali né? foi uma faca nas costas de todos os advogados, dá um manto da advocacia para um condenado, que hoje é o presidente. É muito perigoso, né? É uma coisa, para mim, revoltante. Sim, um negócio desse. Não me representa esses advogados lá. Entendi. Como que eles foram parar lá? Não sei, eu não votei naqueles. Nenhum advogado votou. E isso é muito interessante o que ele levantou, porque hoje realmente você observa a OAB caminhando muito no viés ideológico. Né? E o pior de tudo isso, nós não temos o direito você tem que de ficar quieto eleger o nosso presidente federal. Né? Não é um absurdo numa instituição democrática você não ter o direito de eleger o seu presidente? E antes na época do regime militar, que eu entendo como regime militar, a ordem era atuante, ia para a rua. Essa nossa OAB São Paulo agora se calou de tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa em defesa do cidadão, a OAB São Paulo sumiu. E acaba refletindo em Guarulhos. Sumiu. Nós deixamos de ser um baluarte da defesa da sociedade e ficamos restritos a interesses políticos partidários. Exatamente, ideológico. Então é uma coisa absurda da nossa ordem. Doutor Romão, meu amigo. Eu só queria fazer um comentário. Claro. Para quebrar o protocolo. Desculpa a brincadeira, mas eu queria saber aonde que eu adquiro a minha 400 gramas, né? 40 gramas. Aonde que eu adquiro? Você vai poder plantar. Olha o absurdo. Você vai poder plantar, não esqueça disso. Não posso plantar. Olha o absurdo do nosso Supremo. Você pode, mas eu vou comprar onde? Aonde? De quem? De quem? Eu posso usar, mas quem produz? O ilícito. Quem produz? Quem vende? O bandido. Quem vende? É o bandido. Quem vende? Mas é legalizado pelo nosso Supremo. Mas trazendo isso para um aspecto jurídico, qual vai ser a formalidade disso, né? Então, se o indivíduo for pego com esse percentual, na visão da sociedade, o cara pode tranquilamente utilizar. Mas não é isso que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Esse cara vai ser pego, vai ser levado numa delegacia de polícia, a droga será apreendida e ele não vai responder por um crime, não vai ficar preso em flagrante. Ele vai sofrer o quê? Uma sanção disciplinar. Então ele vai para uma audiência no GCRIM da mesma forma e lá ele vai ser encaminhado para um tratamento, para assistir uma aula, alguma coisa nesse sentido. Né? Mas a visão que a mídia até passa para a sociedade é que fica à vontade, fuma na frente do polícia. E não é assim que funciona, né? Mas eu quero saber onde vai adquirir isso daí. Você está de uma certa forma vai adquirir como, né? Vamos estar é absurdo. Legalizado ou meio legalizado, mas aonde eu adquiro? Você de quem eu adquiro? Está autorizado? Você vai ali no bar, ali no mercado? Você está autorizado a comprar do Supremo vai vender, o Senado, a Câmara? Quem? Está autorizado a comprar um produto ilícito do traficante. Exatamente. Agora o pior a marcha, né? Mas muito bem. Mas, meus queridos, este assunto vai ficar. Já fica convidado. É que nem um porte de arma, né? Você pode vender, você pode comprar, você pode legalizar. Só que você não pode usar. Você não pode tacar arma. Esse é um Agora, o bandido, tranquilo. Não, esse é um tema também muito importante, né? Eu sou advogado criminalista, atuo muito na assistência da acusação.
Já prendi pessoas de extrema periculosidade. No Rio de Janeiro, eu estou num caso emblemático, no caso do Henri Borel, um cara extremamente perigoso. E eu não posso portar arma. Enquanto que um juiz que passa no concurso, independentemente de curso, de condição, de nada, às vezes o cara nem é da área criminal, um promotor da área civil, ele já tem um porte garantido. E o advogado não tem. Não tem. Cadê aquilo que a gente lê, né, no estatuto, que não há diferenciação entre advogado, juiz, promotor? Também é só uma ilusão isso. É triste isso. É triste, né? É triste. Nós estamos caminhando para um... É que eu falo, vou voltar. Sodoma e Gomorra dos tempos modernos. Estamos vivendo. Analisa para você ver. Muita liberalidade. Muita coisa. Muito mimimi. Eu não posso falar assim, você tá meio estranho. Já vai me processar. Pô, mas gente do céu. Outros tempos, outras gerações, tempos. Nossa. Outros comportamentos. Mas, infelizmente, você já vai ficar convidado para nós abordarmos esse tema, drogas, armas, judiciário e tudo mais. Já vai ficar convidado. E aí você vem bem relaxado, toma os florais, venha tranquilo, não vem armado com faca nos dentes. Eu passei com uma médica lá no Oswaldo Cruz, cardiologista, e ela falou assim, que ela está viciada agora em maconha. Por quê? Porque ela fica na ambulância ali, do lado da Mancha Verde. Aí ela vê o marido dela com o filho de 4 anos na Mancha Verde, ela brigou com ele, que sei lá, tá tudo... Fumando por tabela. Ela sai de lá até tonta. Consumidora passiva. Meus amigos, queridos companheiros aí de jornada, estivemos aqui com o querido Dr. Romão, que veio nos prestigiar, trazendo toda a sua experiência, trazendo todo o seu carinho, o seu carisma aqui para nossa sala de bate-papo. Então, eu agradeço toda a atenção de vocês em mais esse Reflexões Jurídicas. Aqui eu encerro minha participação e passo para o Dr. Medina a bola. Eu quero agradecer o Dr. Romão por ter aceito o nosso convite, sabe do carinho e da admiração que eu tenho pela sua família no geral, começando do seu pai, que é um grande ícone para toda a advocacia guarulhense, e chegando hoje na sua filha, que foi minha aluna, a Lígia, né? Manda um grande abraço para ela também, e que as próximas gerações continuem honrando o nome da sua família, que é muito tradicional aqui no nosso município. E eu termino aqui o nosso bate-papo com uma pergunta para vocês que nos assistem. O que a OAB tem feito por você? Doutor, por favor, suas considerações finais. Olha, primeiramente eu quero agradecer ao meu amigo Cícero, ao doutor Medina, que eu o conheci pessoalmente agora, Sim. já conheço, da minha filha tanto falar de você, agradecer esse programa que vocês estão fazendo, esse bate-papo aqui, que isso aproxima os advogados, traz experiência, e a gente tem que ser uma coisa tranquila, relaxante aqui. E parabéns pelo espaço que vocês têm, pelo programa que vocês estão fazendo. Obrigado, meu irmão. Seja muito valorizado pelos nossos colegas. E você, advogado, vai ter uma vida dura, de embate, mas não pode desistir, né? Eu falo que a advocacia é um casamento. Você tem que casar com a advocacia. Casar com o direito e lutar pelo seu constituinte, seu cliente. E obrigado e parabéns aí pelo... Nós que agradecemos e até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.